Salve Manaus, salve Amazonas, salve Brasil, obrigado pela sua presença, obrigado pela sua audiência. A gente vai fazer mais uma aventura hoje, conversando a respeito do nosso cotidiano. Está dentro do nosso corpo isso você às vezes nem imagina. Mas é uma oportunidade de voltar no tempo. Como sempre acontece, eu conto minhas histórias, afinal de contas são 75 anos de vida, né, e 52 anos de jornalismo, a gente tem muita história. Como eu vivi a transição de Manaus, de Porto de Lenha, no tempo que eu podia explorar a floresta, e a atual situação que nós vivemos, eu conheci um cidadão que fez uma grande modificação nessa terra e deixou um marco extraordinário que passa desapercebido pelas pessoas, mas que existem. Eu vou fazer uma saudação e você vai lembrar. Selva! Uma criação do coronel Jorge Teixeira. Um homem fantástico, esteve aqui com seu pensamento de brasileiro, implantou uma marca registrada. Nós, no Amazonas, como em lugares especiais, coronel, dizemos selva, é um grito do coração. Isso. Ou seja, eu sou daqui, eu controlo isso daqui e eu estou à disposição de lhe ajudar. É isso, coronel? É isso. Coronel, prazer tê-lo aqui, tá? O prazer ter aqui. Não, mas esse prazer aqui de conhecer. O prazer, a satisfação é toda nossa aqui do SIGS, tê-lo aqui e falar um pouco da nossa história, iniciando com o coronel Jorge Teixeira, que foi o primeiro comandante do Centro de Instrução de Guerra na Selva e tem uma história não só uma história de sucesso no meio militar, mas também com a sociedade, especialmente em Manauara. Manauara. Ele inclusive implantou aqui o voleibol de areia, que nós não tínhamos aqui. Sim. Ele foi o incentivo. Foi lá no Cirmã, não sei nem se ainda existe Cirmã. Hoje é LOF. O Cirmã, ele colocou as areias e trazia toda a gente que jogava vôlei para jogar lá. E o Brado de Selva, como você já iniciou a nossa conversa, ele foi criado aqui no SIGS pelo coronel Jorge Teixeira. E uma curiosidade, ele inicia que as viaturas, né, os caminhões de soldados, quando iam para o curso de Guerra na Selva, passavam pela guarda e teriam que dizer o destino. Para onde você está indo? Aí o motorista falava, estou indo para a selva. De tanto ir para a selva, já não falava estou indo para a selva, já que estava selva. Selva, e anotava o destino. E aí ficou o brado que hoje é entoado, e não só aqui na Amazônia, mas em todo o país. Isso é acaba sendo, na verdade, uma identificação bem profunda, né? Isso, identifica, dá um sentimento de pertencimento a essa terra, pertencimento a esse chão, e também dizer que a Amazônia é nossa. É isso aí. O senhor que é do Recife, não vou dizer de Recife, vou dizer com pernambucano. Isso. Do Recife. Imaginou na sua vida primária que ia desembocar na Amazônia? Não. Na sua formação na escola não. e tal? Na formação fundamental de escola, não. Só que depois que eu entrei para o Exército Brasileiro, no ano de 1995, naquele mesmo ano eu fui apresentado por um instrutor ao curso de Guerra na Selva. Ele me mostrou para mim não, para todos os alunos. E quando eu via o curso, o desenrolar do curso, o que o curso fazia, onde era realizado, ali eu fui tomado por uma paixão enorme pela Amazônia e já estou no meu 9º ano aí de atividade de missões na Amazônia. Aproveitar um pouco a sua vivência, experiência e conhecimento, é uma pergunta muito ampla. Vamos lá. Quem vai para o deserto procura a Legião Estrangeira, que são os maiores conhecedores. Isso. Você vai para as montanhas, você sobe as montanhas no Exército Indiano, que tem a melhor tropa do mundo de montanha. Nós somos os melhores da selva, porque estamos aqui ou porque nós temos nossos homens que se adaptam melhor para cá. Porque não adianta comparar, são 3 coisas completamente diferentes. Isso. Né? Mas o que é que nós somos? SIGS. O SIGS, o Centro de Instrução de Guerra na Selva, ele representa, eu posso dizer sem qualquer ufanismo ou qualquer paixão de um comandante que falaria, representa o curso que ele é a marca, é a cara do Brasil, como você falou aí no exterior. Se pensamos em deserto, você falou da Legião Estrangeira, da tropa de montanhas indiano, no mundo, quando se fala em Brasil, se pensa nas tropas de selva. E o SIGS, ele tem a missão de formar os militares especialistas em operações na selva. Eu acho que a gente alcançou o mundo durante a Guerra do Vietnã, quando o americano percebeu que não adiantava a força bélica que tinha, a capacidade que tinha de volume, até de armamento, mas os Vietcongs conseguiam usar a natureza a seu favor. Então, vieram buscar conosco a informação. A época da Guerra do Vietnã, o SIGS ele estava em criação. O principal, à época, o principal centro de guerra na selva era o Jungle Expert, o curso Jungle Expert no Panamá. Que os pioneiros do SIGS foram lá realizar o curso e trazer o conhecimento. Só que a partir daí,
aí a gente já fala também disso da década de 70, que é o Vietnã, o SIGS ele começou a ter um desenvolvimento. E você toca num ponto muito importante, é que hoje, sem sombra de dúvidas, a referência do mundo em operações na selva é o curso de guerra na selva, é o curso que desenvolvemos. E você falou dos Vietcongs. A gente não é só expert, a gente não é só os grandes especialistas mundiais por causa dos militares que vêm aqui fazer o curso. Nós somos especialistas disso, temos destaque especialmente pelo habitante local. O oficial e sargento, quando ele vem fazer as operações na selva, ele aprende e muito com o soldado natural da Amazônia. Então, assim como foi, né, estava lendo uma obra, como estava te comentando, que assegurou a posse portuguesa à época, foi essa coesão com o índio, à época do século XVII, então falando do século XVII, século até XV, até, podemos dizer, século XVI, século XVII, XV não, XVI, XVII. Hoje, podemos dizer que somos os maiores especialistas, claro, porque temos o curso de guerra na selva, temos uma escola que é referência mundial, mas especialmente porque o nosso soldado é amazônida. O nosso soldado, ele é dessa terra. Então, ele nos ensina muito com isso. Mais uma vez, eu vou contar uma outra história. Né? Eu gosto de contar a história minha, porque eu estou vivendo nesse negócio, né? Eu fui de 1970, R2 do BIS, né? Foi o primeiro ano que nós tivemos um alojamento próprio. Até então, a gente vivia no meio dos outros, alojamento próprio. E tinha um tenente, que hoje deve ser general, se não for, me perdoe, general, Aristarco, um paraquedista ferrenho, que o paraquedista acha que é o melhor cara do mundo. Ninguém é melhor que paraquedista. Exatamente. E enquanto nós estávamos aqui, ele até que bateu em mim, no sentido, vamos dizer, bateu por conhecimento e etc e tal. Só que ele esqueceu que eu tinha sido escoteiro por muitos anos. Então eu já conhecia como andar na selva, como montar barraca, como fazer nó, tudo isso. Então ele começava a dar instrução de nós, posso te ajudar? Como tu vai me ajudar, pô? Tu não entende nada, pô? Eu sei dar nó. Como? Aí dei um monte de nó, ensinei para as pessoas, ele ficou me olhando. Dá nó mesmo, gente? Inclusive no senhor. Quase que eu fui preso na sacanagem, na molecagem. Mas quando você fala com sinceridade, outra pessoa que tiver sinceridade não tem. Por quê? Então, o questionamento é esse. Nós temos pessoas que aqui moram, que estão dentro da cidade de Manaus e que nunca tiveram contato com a selva. Eles têm possibilidade de ter pelo menos um conhecimento básico através do SIGS. Essa relação existe ou ela fica efetivamente apenas para as pessoas que servem como no Exército Brasileiro ou na Aeronáutica ou na Marinha? Essa relação de atividade na selva, ela é a relação normalmente institucional. Okay. Então, o SIGS, por intermédio do Comando Militar da Amazônia, ele pode realizar esses estágios para instituições. Claro, o SIGS não pode ter essa iniciativa, porque nós somos subordinados ao Comando Militar da Amazônia e ao próprio Exército Brasileiro. Mas há a possibilidade, desde que é determinado e autorizado pelo Comando Militar da Amazônia. A falta, né, podemos dizer assim, desse contato com a selva pode ser aqui no nosso zoológico. Então ela pode ser suprida, de certa forma, aqui no nosso zoológico, que é aberto diariamente, exceto nas segundas-feiras. E a população, como tem vindo bastante, pode ver os animais que poderia encontrar em seu habitat, na floresta, podem ver aqui em recintos, que já é um bom e interessante conhecimento. É interessante você saber e definir. Muita gente me fala que onde você trata dos animais é no zoológico. Então seria também aqui um hospital dos animais? Da natureza, eu quero dizer, não os domésticos. Aqui o zoológico do SIGS ele tem uma característica especial por ser um zoológico de acolhimento. Okay. Não, os animais que estão aqui, eles foram por algum motivo, passaram por alguns problemas e são acolhidos pelo SIGS. Passam pela triagem, do Instituto de Triagem de Animais Silvestres e pelo IBAMA e a gente recebe. E nós temos aqui uma clínica veterinária, nós temos aqui 4 veterinárias e uma bióloga que cuidam dos animais. Então, como você falou do hospital de zoológico, no hospital dos animais, sim, nós somos um hospital de animais, sobretudo para recuperação e, quando é possível, retorná-los, né, reinseri-los na natureza. Algum lugar específico?
nós normalmente fazemos essa inserção na nossa área de instrução, no campo de instrução General Sampaio Maia, que é uma área de 100% de preservação, de 1.150 km², com 99,6% preservada, e quando é possível os animais são reinseridos neste local. Depois de 14 horas de caminhada, o sargento disse, quer uma bolacha, cara? Jogou na lâmina, você pode comer, tá aí, bolacha, porra. Tudo faz parte do ensinamento. Eu acho que é por isso mesmo, você se superar, né? A superação naquele momento era mais importante, eu ter a comida, não importa o quanto que aquilo me podia se causar nenhum transtorno. Mas graças a essa bolacha eu resisti até o final e quem sabe, né, com muitos aconteceram. Desistir nunca pode ser a sua opção. Seja qual for a profissão que você faça, nunca desista. Excetuando da morte, que isso aí é impossível, ninguém vai driblar a morte. Mas tudo é superável, tudo é momento, tudo é circunstância, né? Tudo é ensinamento, essa que é a verdade. Nós fizemos uma movimentação de uma corrida na natureza, chamada Jungle Marathon, e aí agora eu entendo por quê. Porque o Rio Preto da Eva fica naquelas regiões ali. Sim. E os animais ali soltos, lógico, vão procurar alimentação e acabam chegando perto do... E eu me lembro que nós estávamos já no segundo dia de caminhada na selva, foram 8 dias de 10 km por dia. E, meu Deus do céu, o que nós vimos de onça por ali não era fácil. Isso. Embora também me disseram que você ouve o esturro da onça, pode ficar tranquilo, porque ela não dá o esturro quando vai atacar. Ela simplesmente ataca. Ela não te avisa, eu vou te atacar. Né? Mas tudo a gente vai aprendendo com o cotidiano e tal. Quais são os projetos que o SIG se aproxima da comunidade? Eu vi que você tem um ótimo aí, inclusive. Nós temos diversos projetos. O próprio zoológico ele já é um vetor de aproximação interessante com a sociedade, não só do SIGs. Quando eu falo do SIGs, eu sempre é bom ficar claro que é o Comando Militar da Amazônia, que é um órgão, uma instituição, uma organização militar do Comando Militar da Amazônia, o SIGs, sempre isso aí. Nós temos a visita ao zoológico socioambiental, nós temos o projeto João do Pulo, que ocorre todas as quartas-feiras aqui no SIGs, onde cidadãos da APAI, eles passam a tarde ou a manhã aqui no SIGs praticando esporte, realizando atividades lúdicas e de entretenimento com os nossos militares. E isso, eu costumo dizer que é uma via de mão dupla. Não é só uma atividade boa para esses membros da APAI, é especialmente para nós do SIGs, saber que estamos servindo a sociedade. Nós temos dentro do zoológico estagiários da sociedade que fazem, estudantes de veterinária, estudantes de biologia, que fazem estágios aqui, contribuem com o trabalho do zoológico e também aprendem e ajudam a divulgar. Então esses podemos dizer que são os principais projetos que o SIGs tem com a sociedade e volto a dizer que o próprio zoológico ele já é um grande vetor dessa aproximação social. No passado muito longínquo, quando Dom Pedro começou a criar o exército e as suas armas, força, nós queríamos pessoas que carregassem, naquela época, né, o fuzil, a lança e obedecessem ordem, apenas isso. O novo soldado é diferente. Ele tem instruções específicas e gerais. Qual é a formação do novo soldado? Exato. Soldado que eu digo todo ano, né? Soldado, coronel, general, soldado. Nós temos, no caso do Centro de Instrução de Guerra na Selva, temos a formação tanto do oficial e sargento, que é o militar de carreira, aquele que fez escola, e também tem o soldado que incorpora no serviço militar obrigatório, que são formações totalmente distintas. O soldado ele é formado aquela instrução individual básica, que obviamente é sempre adequada, o Exército Brasileiro adequa, logicamente com os mesmos valores, os mesmos princípios, a hierarquia e disciplina que são os basilares são os mesmos, mas sempre tendo em vista a parte geracional. O soldado hoje ele chega com uma formação intelectual muito mais robusta do que chegava há décadas atrás. No caso da formação do guerreiro de selva, que é a especialidade do SIGs, a gente tem sempre nos atualizado com a guerra na selva no mundo. Então, da mesma forma que recebemos, como tinha comentado, contigo, recebemos militares de outros países para fazer curso aqui, nós também enviamos militares para outros países e a gente consegue atualizar. Então a inovação, a parte de modernização do ensino, ela é constante. Então ela é constante, a gente tem se atualizado muito em relação a isso e preocupado bastante com isso. A evolução da arte da guerra. O cerne de tudo é a inteligência, né? Exatamente. E a inteligência vem com conhecimento. Exatamente. O conhecimento, a inteligência em si, falando de inteligência, não só a inteligência intelectual do indivíduo, mas inteligência em termos de você captar
o que há de moderno, o que há de inovador no mundo e empregar. Isso aí é uma constante, não só do SIGS, mas do Comando Militar da Amazônia e também do próprio Departamento de Educação e Cultura do Exército, que também é um ente, né, que está, vamos dizer assim, acima do SIGS e nos direciona na parte de ensino técnico-pedagógico. A resposta para isso, alguns anos atrás, nós fomos fazer uma caminhada no Presidente Figueiredo. E durante a caminhada nós fomos margeando o Igarapé com o guia. E o guia era um sargento, inclusive daqui. Estava de folga lá, foi o nosso guia. No decorrer da caminhada, arriou uma chuva monumental. E aí aquele igarapé de 1 metro transformou-se em 10 metros. Isso. Não chegou a 10 metros, mas 5 metros ou coisa parecida. E aí ele chamou o grupo e disse, olha, nós temos 2 caminhos aqui. Ou voltamos por essa lama toda por 4, 5 horas para chegar no ponto de partida, ou a gente faz uma passagem aqui. E aí eu, mais cansado que todo, não, vamos logo passar aqui, porra. Como é que ele vai fazer isso? Espera um pouquinho. Aí ele foi para lá, aí cortou 1, 2, 3, 4 árvores, nada nenhuma muito grande. E eu disse, sargento, desculpa, o senhor está aqui para proteger a natureza, você está destruindo a natureza, pô. Aí ele, calma, não se afobe. Lá atrás ele derrubou uma árvore dessa grossura, essa árvore derrubou as 3 e nós ganhamos uma ponte. Isso é o que eu chamo de inteligência. Isso. Né? É o conhecimento, a informação. A gente chama de astúcia. Astúcia, é isso mesmo. Astúcia. Estávamos falando há pouco da onça. A onça é um animal astuto, que é o símbolo dos Guerra na Selva, que é a onça. Então, a astúcia, ela faz parte da gene do guerreiro de selva. Ao mesmo tempo que eu falo que nós nos modernizamos, práticas antigas, como pontes de madeira ou uma orientação com a própria bússola, sem depender de satélite, também são ensinados. A gente acredita que os meios que são colocados à nossa disposição para, por exemplo, fazer um deslocamento na selva, eles são importantes. Mas aquele meio inicial, o rústico, que talvez pouca gente no mundo utilize, ele continua sendo utilizado porque para a gente não depender só de meios externos, a gente ser autossuficiente com o que temos. Então essa astúcia, essa inteligência, essa perspicácia, ela é praticada durante o curso e desenvolvida. Ok, temos aí uma história longa, a gente vai conversar o ano inteiro e não vai terminar nunca, porque eu tenho minhas curiosidades, são muitas e grandes. Que bom. Mas é importante de você ver de que nós temos aqui alguém disposto a estar sempre a serviço da comunidade. As Forças Armadas existem para isso, para nos proteger e para nos ensinar. Então, com certeza, o SIGS está aberto para quem queira visitar, queira conhecer. Isso, para nós do Exército Brasileiro, do Comando Militar da Amazônia, especialmente do SIGS, as portas estão abertas. A gente tem visitação todos os dias, exceto na segunda-feira. Aqui no próprio SIGS, dentro da organização militar, recebemos instituições, obviamente com contato prévio, porque para a gente mostrar o nosso trabalho e mostrar que estamos próximos da sociedade, da comunidade manauara, especialmente aqui na nossa cidade. Eu vou encerrar contando mais uma história, hein, Coronel? A história significa conhecimento de vida, né? Certo. Quando a Segunda Guerra chegou ao Brasil, que foram convocados os brasileiros para fazer composição da FEB, né, a Força Expedicionária Brasileira, isso. Um desses brasileiros foi meu pai. E o meu pai se inscreveu, saiu de navio daqui, com todo o amor pela nossa pátria. Mas quando ele chega em Fortaleza, ele estava com pneumonia. E ele foi retirado da tropa, muito tristemente, e ficou no Ceará, Fortaleza, para se recuperar da doença. Um dia depois ele soube que o navio que ele estava foi bombardeado e morreu todo mundo. Então ele tomou uma decisão. A partir de agora, por toda a minha vida, de manhã eu vou cantar a canção do Expedicionário. Então, isso foi uma marca na minha vida. Até me emociono. Por isso que eu acho que você tem que conhecer o Brasil melhor. E aqui está alguém que conhece. Obrigado, General. Bonita história. Selva. Fique, que você vai gostar. Por hoje é só, amanhã tem mais. Selva.